Olá, que bom ter você mais uma vez aqui para a nossa meditação da Palavra do Senhor. Eu quero meditar hoje em livro de 1 Crônicas, capítulo 15, verso 29, que diz assim: Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava na janela. E vendo Davi dançando e tocando, o desprezou no seu coração. Eu quero falar para você, primeiramente, falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança. A arca não era apenas um utensílio de enfeite, alguma coisa banhada de ouro que tinha um valor financeiro grande. Não era isso que eu quero falar. Eu quero falar que a arca representava Deus em meio ao povo. Nas guerras, nas conquistas, eles sempre levavam a arca junto. A arca era o poder de Deus manifestado no meio do povo. A arca era o utensílio mais sagrado, era um dos utensílios mais sagrados do povo judeu, era o mais poderoso. Por causa da arca, pessoas ficaram enfermas. A arca era motivo de vitória. Era como se fosse o poder de uma bomba atômica, assim, na questão de destruição. Deus Yahvé, ele se manifestava na tampa da arca, às vezes em forma de fogo, de fumaça, com vozes, com raios, em forma de anjo. Ele se manifestava ali. Era a presença de Deus no meio do povo, e aquela arca simbolizava Deus andando junto com o povo. Deus caminhando junto com o povo. Então, quando eles iam para as batalhas, eles levavam a arca e eles não tinham medo de nada, porque a arca dava para eles uma autoconfiança. Deus estava no meio deles. A arca era Deus materializado de forma física, que eles pudessem perceber e sentir a presença de Deus. Então a arca tinha uma importância muito grande. E um detalhe: a arca foi desenhada e foi dada por Deus para Moisés para que fosse feita. Então era algo divino. Não foi uma caixa que um dia um cara dormiu e teve um sonho e aí construiu uma caixinha e disse: olha, Deus vai falar com nós através dessa caixinha. Não. Foi dado por Deus. Deus disse como é que ele iria andar no meio do povo em forma daquela arca da aliança ali. Então aquela arca era algo muito sagrado. Era a presença de Deus. E o texto fala que ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Davi, estava na janela e vendo Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Mical critica Davi por ele ter retirado o manto real de cima de si, quem sabe ter tirado até a sua coroa, ter se despido de sua realeza e colocado uma roupa simples de sacerdote, um manto comum, simples, de linho. Isso irritou Mical. Mical criticou Davi por ter se vestido igual ao povo, uma pessoa simples, porque Davi se despiu da sua realeza. Mical se preocupa com a aparência, com a elegância, com o destaque. Ela não está preocupada com a presença de Deus, ela não está preocupada com adoração a Deus, ela está preocupada com a aparência, com a elegância, com a crítica. Para Mical, Davi é ridículo. Ele está em posição muito humilde para um rei, para um soberano. Esse texto, ele fala de pessoas que não temem a Deus e que não adoram a Deus. Esse texto ele fala de pessoas que criticam o adorador. Eu frequentei uma igreja uma vez, num certo momento da minha vida, que tinha uma mulher que sempre que ela chegava na igreja, ela orava de joelhos. E sempre que o pastor chamava lá na frente, na hora do convite, ela chegava lá na frente, podia ter 2 pessoas, podia ter 100, ela dobrava o seu joelho e botava sua cabeça para baixo, o rosto em terra. Alguns jovens, algumas pessoas, algumas mulheres criticavam ela. Criticavam ela porque aquilo era ridículo. Era ridículo ficar daquele jeito.
Eu também conheci um homem que sempre que ia ler a Bíblia Sagrada, quando o pastor ia ler o texto da Bíblia, no meio da mensagem, que o pastor pegava a Bíblia na mão, ia fazer a leitura, aquele homem, quando ia acompanhar a leitura, ele sempre se colocava em pé para fazer a leitura de forma respeitosa e honrosa à palavra de Deus. Ele também era criticado, muitas pessoas riam dele, e alguns diziam que ele até atrapalhava no culto, porque ele ficava de em pé na frente, Deus que estava atrás não podia enxergar o pastor. Eu também sei de uma mulher que sempre que ela ia orar, ela chorava. Ela ia fazer oração, ela chorava. As pessoas iam orar por ela, ela se movia em lágrimas chorando. Mical estava fazendo o mesmo papel. Mical estava criticando o adorador, criticando e dizendo como é que o adorador tem que adorar a Deus. Você acha que existe uma regra absoluta de dizer como é que se deve ler a Bíblia, como é que se deve orar, como é que se deve servir ao Senhor? Você acha que existe uma regra para fazer isso? A Bíblia diz muitas coisas sobre oração, sobre adoração, mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando a adoração ela vem do fundo do coração e ela é uma oração verdadeira para aquela pessoa, não existe ridículo na presença do Senhor. Davi pulava, saltava, cantava. Mical o repreendia porque ele se despiu, tirou sua coroa, tirou tudo, porque tudo era para Deus. E para Davi o mais importante era adorar a Deus. Deus era o rei, Deus era o Senhor, toda a honra, toda a glória era para Deus. Davi se despiu de tudo que tinha para adorar a Deus. Mical criticou. Esse texto também fala de pessoas que colocam regras na adoração. Isto pode, isto não pode, assim se faz, assim não é coisa de crente. Lembra de uma época atrás, há muitos anos atrás, quando eu me converti numa igreja pentecostal, numa das maiores igrejas pentecostais do Brasil, quando eu me converti, quando alguém ia orar por alguém e alguém caía no chão, se caía é porque estava endemoniado. Hoje se cai é porque está cheio do poder de Deus. O que mudou? O tombo continua o mesmo. O que mudou foi a minha perspectiva, foi a minha impressão, foi a minha imagem. O que mudou hoje foi a minha crítica. As pessoas continuam caindo e hoje já não é mais pelo demônio, hoje é pelo poder de Deus. Então as pessoas mudam, as ideias mudam. E Mical estava horrorizada, desprezando Davi, porque para Mical servir a Deus não era importante, porque Mical era servir a ídolos e Mical queria viver de aparências. Mical não aceita a adoração de Davi. Ela tem o coração duro, diferente do coração de Davi. Sabe, meus queridos, minhas queridas, não existe uma forma correta, não existe uma forma de adoração a Deus que seja uma maneira única e exclusiva. Eu conheço pessoas que dobram seus joelhos e oram, conheço pessoas que se deitam e oram, conheço pessoas que ficam em pé e oram, conheço pessoas que choram ao orar, conheço pessoas que ficam no escuro orando, conheço pessoas que acendem a luz para orar. O que importa é a singeleza do meu coração, o que importa é a minha honestidade com Deus e a minha aparência na presença de Deus. Eu quero estar despido de toda a glória, eu quero estar despido de toda a minha honra, de tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu quero me despir de mim e fazer como Davi. Quero tirar de mim tudo aquilo que eu sei, tudo aqueles conceitos e preceitos que eu tenho e quero servir a Deus do fundo do meu coração. E a adoração, sendo verdadeira, Deus vai receber essa oração. A arca era muito importante para o povo de Israel. A tua arca hoje é a presença de Deus na tua vida. A tua arca hoje é a presença de Deus dentro do teu coração, dentro da tua casa. E o que Deus quer é que você o sirva de todo o coração, com toda a tua alegria. Seja fiel na tua oração ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado por esse momento, por essa palavra de sabedoria. Abençoa os ouvintes dessa mensagem.
Abençoa, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor e que a nossa oração seja verdadeira, que a nossa adoração seja verdadeira, pura, santa e agradável na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um bom momento de reflexão.